Atos capítulo 16, versículo de número 29, estas palavras de Lucas pelo Espírito sobre Paulo, e aqui a respeito daquele carcereiro que, pedindo luz, saltou para dentro do cárcere, isto é, todo trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas, tirando para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? O título desta meditação nesta noite é um coração transformado por Deus. Bem, amigos, isso é a respeito da conversão do carcereiro de Filipos. Isso é a respeito daquele estranho e magnífico poder que é da parte de Deus operante na vida de um homem, de uma mulher, quando em sua conversão. Realmente é necessário o poder de Deus para converter uma pessoa, porque a Bíblia compara a conversão como o nascer de novo, como a criação de uma nova pessoa. O poder necessário para mudar a mente de uma pessoa e ressuscitar um morto espiritual é o mesmo poder necessário para ter trazido à existência este universo e galáxias. Somente Deus pode transformar e salvar uma pessoa. A conversão não é nada como é ensinado por aí tantas vezes. Simplesmente eu olho para a religião cristã e digo que coisas belas e bacanas. Eu desejo frequentar uma igreja e tentar ser um melhor cidadão. Oh, não. A conversão é uma obra de Deus dentro da alma de um homem e de uma mulher. É uma transformação do alto, é uma operação de Deus na mente, mudando a concepção, perdoando pecados, transformando homens e mulheres em filhos de Deus, criando uma nova concepção, um novo caráter, uma nova vida dentro de uma pessoa. E esse texto que nós acabamos de ler em nossa segunda leitura é exatamente um exemplo, um caso-exemplo desta obra de Deus na conversão na vida de uma pessoa. E é tão bom considerar o caso experimental, pessoal, individual de alguém que tem um dia buscado a Deus e realmente o encontrado e sido tão transformado. Se você nesta noite está nesta situação em particular, em algum momento, semanas atrás, anos atrás ou meses, você começou a buscar a Deus de verdade, pessoalmente, e você talvez não saiba o que é a conversão, o que é a obra de Deus na vida de uma pessoa, como buscar o perdão e como ter certeza de salvação. Deixe-me encorajá-lo, atente para essa passagem, porque aqui é um exemplo real, de uma pessoa real, que um dia conheceu o poder de Deus na salvação. Bem, é um caso que acontece na cidade de Filipos. Nós lemos aqui, no versículo 11, nos é dito por Lucas. Lucas era um médico, historiador, andando sempre com Paulo, que navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia romana, isto é. E estivemos alguns dias nesta cidade. Muito bem. Filipos era uma cidade ali na Macedônia, fundada no século IV a.C., por Filipe II, aquele famoso rei, pai de Alexandre o Grande. E ele dera àquela cidade, na Grécia, na Macedônia, seu próprio nome. E posteriormente, por volta do ano 108 a.C., quando o Império Romano começou a se espalhar em seu domínio por toda parte, aquelas cidades gregas foram capturadas e se tornaram cidades romanas também. E esta cidade de Filipos, em particular, se tornou uma colônia romana. Era uma pequena vila ou cidade que tinha o status de ser uma colônia romana. E para aquele lugar, muitas pessoas, muitos romanos em particular, se dirigiram, porque era uma cidade que tinha um status privilegiado dentro do Império Romano. Ela tinha, por exemplo, uma autonomia governamental, havia os seus líderes próprios ali. Era um lugar muito bem construído, a arquitetura famosa dos romanos em pedra, um lugar de ótima temperatura. Muitos soldados romanos, na verdade, migravam para se aposentar ali, gastar o restante dos seus dias naquela cidade de Filipos. E eram pessoas bastante orgulhosas da cidade, porque eles falavam a língua romana, o latim, e a maioria daqueles homens tinham a cidadania romana. Eram cidadãos romanos. E tinham também a cultura greco-romana. Eles adoravam os deuses romanos, não em particular os deuses gregos, nessa altura da história deles. E tinham toda aquela natureza, cultura e mentalidade de um romano. E Paulo, nós lemos, se dirige para aquela cidade junto com seus companheiros. Não é sua primeira viagem missionária, assim por dizer, mas é o primeiro momento em que ele pisa na Europa, e é exatamente aqui que o Evangelho chega pela primeira vez no continente europeu, e dali se espalhando por toda parte. Bem, ele encontra ali, nós lemos, uma mulher chamada Lídia, no versículo de número 13. No dia de sábado saímos fora das portas da cidade, à beira do rio, onde se costumava fazer oração.
E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Havia um grupo de judias, de mulheres que adoravam o Deus verdadeiro. Elas saíram daquela cidade politeísta, na beira de um rio, para adorar ao Senhor, fora daqueles ídolos. E Paulo soube disso e foi ali levar a palavra do Evangelho. Ele encontra Lídia, que era uma judia, que tinha migrado para aquelas regiões da Grécia. Nós lemos que ela era uma importadora de um tipo de tecido chamado púrpura, muito famoso naquela época, um tecido banhado em certas cores muito refinadas na época, muito apreciado em toda parte, e ela fazia o seu comércio, importando esses tecidos de uma outra cidade e vendendo ali naquela cidade de Filipe. Ela tinha o seu comércio ambulante, e através disso se mantinha, e nós lemos que se tornou uma pessoa próspera ali. Nós lemos que essa mulher ouve a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo no versículo 13, ele sai para falar com elas, e no versículo 14, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, não convertida ainda, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E nós lemos que ela ouve a palavra, o Senhor a transforma. Versículo 15 fala que logo ela é batizada, não no mesmo momento. Então ela nos constrange, diz Paulo, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E é provavelmente aqui que é formada a primeira igreja na Europa, na casa desta mulher, Lídia. Paulo toma a oportunidade para falar para aquelas mulheres a respeito do Messias de Jesus Cristo. Elas criam em Deus, mas não sabiam nada a respeito do Salvador. Elas tinham uma vida religiosa. Elas tentavam se afastar de coisas estranhas a Deus, daquele politeísmo romano e grego. Elas temiam ao Deus verdadeiro e Jeová, mas elas não conheciam salvação pela graça em Cristo Jesus. E essa mensagem que Paulo traz àquelas mulheres, e ele fala para elas sobre o Salvador que veio, como os profetas predisseram, e como ele viveu como um homem perfeito para ser o representante de tantas pessoas, para adquirir os méritos para salvar pessoas, e como ele foi preso pelos líderes religiosos da época, e aquele povo que deveria receber o seu Messias o negou e o crucificou e o desprezou, mas dessa maneira Deus estava pagando o preço da salvação de todo o seu povo. Elas ouviram e creram, e certamente confessaram ao Senhor seus pecados, e foram salvas, e salvas de uma maneira tão grande. E nós lemos no versículo 16, que ela os constrange, versículo 15, a irem à sua casa, e um grupo ali é formado, de onde o Evangelho começa a se espalhar. Mas nós lemos na sequência, bem rapidamente, no versículo 16, que aconteceu, ainda em Filipos, que indo nós à oração, mais uma vez, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Bem, era uma jovem, nós não sabemos a idade dela, mas o termo grego para jovem utilizado aqui era alguém que tinha saído há pouco tempo da adolescência, talvez próximo dos 20 anos, talvez um pouco mais nova, ou na beira dos 20 anos. Ela era uma escrava. Havia muitos escravos no Império Romano. Não eram escravos como os escravos modernos, eram servos. E nós lemos que aquela mulher, de alguma maneira, trazia muito lucro aos seus possuidores, aos seus senhores, porque ela estava possuída por um demônio. Era um certo tipo de cartomante. As pessoas vinham a ela para ter suas mãos lidas, o futuro declarado, ou certos problemas na vida resolvidos. E ela acertava de alguma maneira, pelo poder de Satanás. E conforme o apóstolo Paulo, os irmãos Silas, Timóteo e o Dr. Lucas iam pregando o evangelho pela cidade, nós lemos que essa mulher, essa jovem, o seguia. E ela seguia não calada, discreta, ela seguia gritando, clamando em alta voz, nos diz o versículo 17, parte B, que estando seguindo Paulo, e nós clamava dizendo: estes homens, talvez apontando para eles, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Bem, não era algo terrível que ela estava declarando ou gritando. Ela não estava xingando a eles, ou dizendo qualquer coisa estranha. Mas Paulo, nós lemos, se perturbou com isso. Uma melhor tradução seria: ele foi compungido, tocado. Não pelo perturbo da mulher, mas pela condição em que ela se encontrava, possessa por um demônio. E ele certamente orou a Deus, porque nós lemos que isso aconteceu muitas vezes. E o Senhor lhe mostrou, ele foi feito saber da parte de Deus que ele deveria expulsar daquela moça aquele demônio. Ele não fez isso pela primeira vez imediatamente, ele provavelmente consultou o Senhor. Ele não era um curandeiro evangélico, como nós vemos em nossos dias, em busca de lucro ou poder. Ele estava ali para pregar o Evangelho. E no versículo 18 nós aprendemos, no final do versículo,
que ele se volta àquele espírito e diz: em nome de Jesus Cristo eu te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. E agora ela está livre, tão transformada. Você pode pensar sobre aquela jovem moça em pé, por tanto tempo andando pelas ruas daquela cidade, não sei como, vestida, talvez de uma maneira sensual, presa, com o rosto desfigurado, olhos voltados, uma pessoa fora de si, possessa, de repente, em ter o controle de sua personalidade e sentimentos, de volta à vida, conversando tão diferente, liberta, andando de um lado para o outro. Talvez ela tenha se unido, é muito provável que Paulo tenha apresentado o Evangelho a ela, porque qual seria a vantagem de expulsar um demônio, mas não pregar o Evangelho para uma pessoa não salva? Certamente ele evangelizou aquela jovem, e ela deve ter se unido à igreja na casa de Lídia, e ali se tornado uma evangelista, uma ajudante também na obra do Senhor, uma pessoa tão mudada. Mas, queridos, é exatamente nesse ponto que começam as dificuldades para Paulo e Silas e todos os seus companheiros, porque nós lemos no versículo 19, que vendo os seus senhores, os senhores daquela moça, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Eles não tinham nenhuma simpatia pela pobre condição da jovem moça. Não lhes importava que uma vida tinha sido perdida, que uma pessoa estivesse nas mãos de um espírito imundo como aquele, e toda uma juventude estragada, uma pessoa tão possuída. Eles não tinham qualquer simpatia pela jovem. Tudo que lhes interessava era o lucro que podiam extrair dela. E assim eles prenderam Paulo e Silas, que é uma maneira amena de dizer que eles tomaram ele pelas mãos e os pés e os carregaram nos ombros, presos para o meio da praça pública. No versículo 20 nós lemos que, apresentando-os aos magistrados da cidade, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nós vemos uma série de acusações aqui. E nós lemos que haviam 2 magistrados naquele período, na verdade, naquela cidade, os historiadores nos dizem. Mas eles não poderiam fazer muita coisa, porque as acusações foram muitas e foram imediatamente, e aquela multidão já estava pronta a executar a justiça de acordo com a concepção deles, sem julgamento, sem levar testemunho, sem comparar testemunho. Nada aconteceu. Esse versículo de número 20, a segunda parte, nós lemos que estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Que mentira, que engodo! Perturbaram a cidade, que exagero, que acusações por acaso estão ali pichando as paredes, quebrando os orelhões públicos, ou alguma coisa do tipo, trazendo o Evangelho da graça redentora. Que engodo, porque eles simplesmente não falaram a verdade. Ele expulsou um demônio e libertou uma pessoa. Que mentira, que mazela nos corações. Acusações forjadas de serem intrusos e baderneiros, causadores de confusão, causadores de litígio, em termos de religião, essa ideia. E nós lemos que a multidão, ouvindo essas falsidades, ficou insana. E no versículo de número 22, ela deseja executar a justiça com as próprias mãos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Bem, eles serão agora açoitados. Os judeus, em seus açoites, usavam de uma pequena vara, mais ou menos a metade de um cabo de vassoura, um pouco mais fino, de uma árvore de uma madeira muito dura e firme. Mas os romanos usavam de chicotes. E esses chicotes usados pelos romanos, como nós lemos no registro do açoite do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, eram feitos de correias de couro, de mais ou menos 1 metro, um pouco menos de 1 metro, e ao longo dessas correias havia um nó, para que os nó, ao chicotear ou açoitar a pessoa, causassem hematomas no corpo da pessoa. E nas pontas desses couros, desse chicote, eram 3, às vezes 5 tiras em uma mesma madeira. Em cada ponta eram amarrados pedaços de ossos ou de metal, para que esses metais ou ossos cortassem através da carne da pessoa que seria açoitado. Açoites eram aplicados até que o sangue jorrasse pela costa e a pessoa desmaiasse onde se encontrava. No versículo 23, a segunda parte, nós lemos que, havendo-lhes dado muitos açoites, não um açoite, não 3 açoites, mas muitos açoites. Os judeus, por exemplo, contavam 40 açoites menos um, porque imaginavam que uma pessoa não conseguiria suportar 40 e morreria ali. Daí 39 açoites. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Se eu somente pudesse ilustrar para você o que está acontecendo aqui, talvez você já tenha visto
Um daqueles livros de história sobre a escravidão africana no Brasil, quando escravos eram levados na Bahia, no Rio, em Goiás, nas capitais, ao pilourinho, não é? Aquela barra de madeira e amarrados os braços, e ali eram chicoteados em suas costas, e aquelas cicatrizes que ficavam, talvez já tenha visto alguma foto de um escravo com todas aquelas manchas de cicatrizes. É exatamente isso que aconteceu com Paulo e Silas. Eles foram surrados a tal ponto e açoitados dessa maneira. Nós lemos que o carcereiro, no versículo de número 23, recebe uma ordem dos magistrados que o guardassem em segurança. Em outras palavras, o carcereiro deveria considerar aqueles dois homens como indivíduos perigosos, altamente perigosos. Deveriam lançá-lo no cárcere, e foi exatamente isso que ele fez. Versículo 23, os lançam na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Bem, talvez você saiba que os romanos, entre os povos antigos, eram os mais cruéis de todos. Venciam mesmo os assírios e os babilônios na crueldade com que tratavam seus inimigos. Eram, por exemplo, o único povo na história que crucificavam pessoas ainda vivas. Os demais povos os faziam depois de morto, colocando na entrada das cidades e vilas como um exemplo aos criminosos. Mas esses crucificavam pessoas vivas e usavam da cruz como um método de tortura. E em seu sistema de aprisionamento, cárcere, haviam dois tipos de cadeias ou prisões. Havia uma cadeia romana, onde quer que ela fosse estabelecida em uma colônia, em Israel ou mesmo em Roma, dois tipos de cárceres, nos dizem os historiadores. Havia um cárcere exterior, uma área aberta, onde o prisioneiro tinha acesso à luz, a um banho de sol, e podia andar até certa distância dentro daquele cárcere exterior. E havia também o chamado cárcere interior, uma espécie de calabouço, um buraco na terra, úmido, escuro, pedras apenas, animais, insetos, onde luz não entrava. Nós lemos aqui que este carcereiro lança aqueles homens, versículo 24, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e tendo feito isso, ele segurou os pés no tronco. E aqui você pode imaginar Paulo e Silas, com suas costas rasgadas, sentados, eretos, com os pés esticados e madeira prendendo os seus pés, em um lugar escuro, úmido e fétido, com outros prisioneiros que ali já estavam. Que cena, que lugar. É interessante pensar sobre este carcereiro, não é sobre ele nós estamos falando nesta noite. Provavelmente, apenas uma especulação, fora um soldado do exército romano, que depois de ter se aposentado, recebera o direito para exercer uma função civil importante naquela cidade, que era o de carcereiro, uma função elevada, na verdade. Não era necessariamente um homem idoso, não pense sobre ele como uma pessoa idosa, porque nós sabemos que uma pessoa, um homem, ele ingressava no exército romano por volta dos 20 anos de idade e era obrigado a permanecer ali por 25 anos. Então, saindo aos seus 45 anos, 40 e poucos anos, ele se aposentava. E porque ele recebeu essa posição como carcereiro, é bem provável que ele tinha tido um ranking elevado no exército. Talvez ele fosse um legionário, daqueles que se envolviam em legiões, dominando outras cidades, estabelecendo mais no Império Romano, expandindo as barreiras. Ou talvez ele fosse um pretoriano, um soldado membro da guarda real que estava sempre junto a César. Você já viu isso em filmes e coisas parecidas. E por ter tido uma posição de destaque, lhe foi dado o direito elevado de ser um carcereiro em uma cidade como aquela. Bem, você entende isso. Muitas vezes pessoas na área militar, ao se aposentarem, por terem grandes honras ali, recebem do governo, da prefeitura, alguma função de destaque. Não é? O policial militar, muitas vezes, aqui em São Paulo mesmo, você vê, ao se aposentarem em seus 40 e tantos, 50 e poucos anos, muitas vezes é levado a ser um subprefeito de uma subprefeitura, ou o diretor de algum presídio, pela sua experiência nesta área. E este homem, por estar nessa posição, provavelmente a recebeu como uma espécie de mérito. E assim aconteceu com aquele homem. Ele migrou para Filipos com sua família para concluir os seus dias ali. Recebeu um bom lugar para viver, era um cidadão romano, em uma boa cidade, em uma prisão para ser um superintendente carcereiro, em um certo nível e conforto material e posição social ali naquela pequena cidade. Apenas 30 mil pessoas, uma grande cidade para a época, pequena para os nossos dias. Havia muitos benefícios nessa posição, mas havia grandes responsabilidades, porque se
um indivíduo, um prisioneiro, de alguma maneira fugisse de tal prisão, esse carcereiro seria humilhado publicamente, destituído de seus direitos e seria ferido publicamente. E talvez mesmo seria executado, dependendo de quem que ele tinha perdido. E assim não é de se surpreender, na verdade, no versículo 24, que tendo ele ouvido ou recebido tal ordem dos magistrados, de os guardar, no versículo 23, seguros no cárcere, ele os lança não no cárcere exterior, mas presos, pés, no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco. Ele temeu, talvez com uma seriedade exagerada e um medo de perder aqueles homens, depois de ter recebido uma ordem tão séria, ele faz um ato como esse, tão extremado. Os lançou no lugar mais seguro da prisão, no cárcere interior, um lugar horrível, e prendeu seus pés, e os amarrou ali de maneira que não poderiam sair. Oh, amigos, Paulo e Silas, nesse período da vida deles, não eram mais garotos, não eram mais jovens, não havia qualquer probabilidade deles fugirem daquele local. Para que tamanho tratamento? Eles eram pregadores do Evangelho, eles não eram salteadores, piratas ou qualquer coisa do tipo. Havia grande ódio, a grande amargura naquela cidade, mesmo no coração desse carcereiro contra ele. Por que tamanho ato? Por que tamanho ódio contra eles? Bem, porque o carcereiro, nós perguntamos, puniu-os dessa maneira tão severa. E a razão é que também este homem estava cheio de ódio e desprezo por Paulo e por Silas. Isso é um insulto contra Roma, talvez ele pensou. Como pode esses judeus, pertencentes a uma sociedade mínima, dominada por nós, virem aqui proclamar algum Deus que nós não cremos, fazer essa algazarra na cidade? Que orgulho! A nossa religião, que pessoas obscuras, que não conhecem nada, tenham vindo aqui nos ensinar alguma coisa. Nós que somos cidadãos romanos, que preconceito, que ódio, que desprezo contra Paulo e Silas. E por que aquelas pessoas estavam tão iradas contra aqueles dois homens? Nós lemos sobre Paulo, que era um homem muito calmo e tranquilo. Mesmo aqueles que acusavam Paulo, diziam, ele é muito ousado na maneira de escrever, mas como nós estamos junto com ele, é uma pessoa comum, conversa normal, não parece ter toda essa ousadia. Nós lemos que logo que alguns donos de escravos se veem prejudicados, eles conseguem atiçar muito rapidamente toda uma multidão contra eles. Por que, queridos? Bem, Filipos, nós lemos, era uma grande cidade para aquele período, mas era uma cidade pequena em nossos dias, apenas 30 mil pessoas. E talvez você já tenha vivido no interior. E você sabe que quando uma coisa acontece numa cidade, logo toda a cidade sabe, não é verdade? Não há como guardar segredo em cidades pequenas. Os arqueólogos nos dizem que não havia muitas ruas naquela cidade. Isso quer dizer que a maior parte das casas eram conjugadas, não é? Estavam juntos ali, uma parede dividindo uma casa da outra. E Paulo já estava ali nesse momento por muitos dias. O versículo 18 nos diz que ele fez isso por muitos dias. Ela, aquela mulher, isso quer dizer que ele sempre saía pregando o Evangelho, ele já estava ali por algum tempo. Bem, pense comigo por um segundo. Nós podemos estar certo que não haveria ninguém naquela cidade que não tenha ouvido a mensagem que Paulo e Silas trouxeram. Uma cidade onde todo mundo sabe de tudo e comenta com todo mundo, provavelmente cada um ali conhecia sobre aquela pobre moça. Eu já tinha visto ela passar pela janela e talvez mesmo sentido em alguns momentos certa compaixão por ela, ainda embora eles buscassem o serviço dela. Não se esperaria que eles ficassem movidos e tocados quando Paulo e Silas tivessem libertado aquela mulher de uma escravidão como essa. Não se esperaria que eles ficassem alegres e sorridentes e simpáticos com Paulo e Silas e o seu grupo de pregadores. Bem, amigos, não é exatamente isso que acontece. Porque uma vez em que aqueles homens que perderam seu lucro começam a acusar Paulo e Silas e os demais, nós lemos que aquela multidão se tornou furiosa, e furiosa se levantaram contra Paulo, Silas, Lucas e os demais. Por quê? Por quê, amigos? Bem, eu respondo, por causa do Evangelho que eles pregavam. Por não outra coisa, mas por causa do Evangelho que eles pregavam. Eles estavam proclamando o Evangelho. Bem, todos aqui nesta noite, eu tenho certeza absoluta, sabem o que é o Evangelho. Você já ouviu a respeito? A própria palavra diz, a palavra grega Evangelho,
Significa literalmente uma boa notícia, boas novas. Eles estavam pregando sobre o perdão da parte de Deus. Não é essa uma boa notícia? Que homens e mulheres, pecadores como você e eu, tendo roubado as nossas vidas de Deus, podemos agora ter perdão de Deus, e nós não precisamos terminar os nossos dias condenados aqui e enfrentar a ira de Deus e o inferno. Não é essa uma boa notícia? Que Deus provê um Salvador, certamente essa é uma boa nova. Era exatamente isso que eles pregavam que é possível um pecador ser reconciliado com seu Deus, que é possível ainda nesta vida alcançar certeza pessoal de perdão e certeza de vida eterna. É possível, diz o Evangelho. Paulo diz, Pedro diz, João escreve aquela carta primeira dizendo: estas coisas eu estou escrevendo para vocês, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. É possível saber e sentir e conhecer que agora eu sou um filho de Deus pelo perdão em Cristo Jesus e por essa experiência de conversão. E que esse Evangelho, essa mensagem de salvação é dada gratuitamente. Era isso que Paulo e Silas pregavam. Que você precisa simplesmente reconhecer a tua necessidade de perdão, os teus pecados, isto é, e vir diante do Senhor com uma simples fé e confessar a Ele, e essa salvação tão rica, tão gloriosa te é dada gratuitamente. Que boa nova, que mensagem maravilhosa. E tudo isso é teu. E você se torna um cidadão não do Império Romano, mas do céu, um filho, uma filha de Deus. E você não precisa mais se apegar a falsos ídolos de pedra, de mosaico, de pinturas, coisas que não podem fazer nada por você, mas você tem um relacionamento com Deus vivo, Ele ouve as tuas orações, e Ele te responde, Ele te guia, e Ele jamais te deixará. Não é essa uma boa notícia? Era exatamente isso que Paulo e Silas diziam continuamente, e as pessoas ouviram e entenderam e comentavam umas com as outras. E ele falou sobre um mediador que veio de Deus ao homem, Cristo Jesus, o Senhor, e que nenhum homem pode vir a Deus por si mesmo em seus pecados, mas Deus providenciou um meio de salvação, um mediador, uma escada para o céu, uma porta para a eternidade. E Paulo diria àquelas pessoas continuamente que não há vários deuses, mas um só Deus, um só Senhor, bendito e eterno para sempre, em três pessoas distintas, Pai, Filho, Espírito Santo, todos iguais em glória, em poder e majestade, mas um só Deus, uma só divindade em essência e poder em três pessoas. E pela vinda do Deus eterno a este mundo, Jesus Cristo, Salvador, e o seu sacrifício e os seus méritos, Ele haveria de reconciliar homens e mulheres consigo mesmo. E seria o Salvador de bilhões e bilhões de pessoas ao longo da história, de toda pessoa que se voltaria a Ele em verdadeiro arrependimento e fé. Mas isso não teria enfurecido a multidão, não é verdade? Porque essa é uma mensagem maravilhosa. Eu te direi o que enfureceu aquela multidão, então. Bem, o que enfureceu e ofendeu aquelas pessoas é que, juntamente com a boa notícia, Evangelho, colado com ela, o outro lado da moeda é uma má notícia. E foi isso que ofendeu aqueles homens. E a má notícia para os ouvidos deles é que eles necessitavam desta única mensagem de salvação, e que aos olhos de Deus nós não somos pessoas boas e maravilhosas como nós pensamos, mas que aos olhos de Deus somos pecadores, estamos condenados por Deus, que vê cada um de nossos pecados e que registrou cada um de nossos pensamentos. Ele sabe muito bem cada mentira, cada pingodo, cada sensualidade. Ele sabe quantas vezes nós já quebramos as suas leis. Será que você nesta noite não tem um problema com orgulho? Será que você nunca mentiu? Será que você nunca quebrou nenhum dos mandamentos de Deus? Não furtará. Eu nunca furtei a ninguém. Será que você nunca furtou a oportunidade de alguém? Eu nunca matei a ninguém, pastor. Mas talvez você tenha matado a felicidade de alguém, ou roubado o lugar de alguém, ou destruído a reputação de alguém. Eu não te conheço, mas Deus conhece. Essa é a mensagem má, não é? Má porque nós não queremos ouvi-la. Má porque ela vai contra o nosso orgulho. Nós não somos aceitáveis diante de Deus como nós estamos separados de Deus. E aquilo que nós fazemos de bom para o próximo não pode comprar a nossa salvação. Nos é dito que salvação não é por méritos. E Paulo diz estas coisas para eles.
Há um só Deus e não muitos, e um só caminho de salvação, e este é por meio de Jesus Cristo. Não pela filantropia, não por caridade, não por ser um religioso, não por bom pensamento sobre Deus, mas simplesmente se vendo como um pecador e dizendo ao Senhor: Senhor, eu sou um pecador. Eu nasci um pecador, eu tenho vivido como um pecador, eu escolhi ser pecador, eu fui contra a minha consciência tantas vezes e pequei contra ti. A minha vida é um iceberg, uma montanha de pecados, e todos eles estão registrados diante de ti. Eu mereço as chamas eternas. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Eu creio em teu Filho Jesus Cristo, que ele morreu por pecadores, e eu sou um desses. Eu venho como um pecador arrependido. Salva a minha alma, transforma, purifica o meu coração. Paulo certamente disse essas coisas àqueles homens. Ele disse a eles que, da maneira como eles se encontram, você e eu, sem a conversão, estamos separados de Deus. Eu separado de Deus, e que haverá um dia de prestar contas. A Bíblia diz que ao homem e mulheres está determinado por Deus morrer uma só vez, não morrer e reencarnar, mas morrer uma só vez. Então, julgamento, prestação de contas. Porque nossos pecados nos tornam pessoas impuras aos olhos de Deus, nós não estamos preparados para este dia de prestar contas. E por isso devemos ser condenados e condenadas justamente por Deus. Oh, queridos, você já ouviu a respeito desta mensagem? Essa é a mensagem do Evangelho. Que Deus é santo, que significa dizer que Ele é justo, reto. Ele não pode fechar os seus olhos para os nossos pecados, como nós nos enganamos, não é? E há todo tipo de pecados dentro de nós. A Bíblia diz que toda cobiça é pecado, e todo orgulho é pecado. Será que você não tem um problema nesta noite com a mentira ou com a sensualidade? Será que você não tem um problema nesta noite com a incredulidade? Nós não podemos nos recomendar a Deus. Nós precisamos de alguém que nos recomende a Ele. E esse é Jesus Cristo e os seus méritos. E essa é a mensagem do Evangelho. E todos nós estamos presos à lavagem cerebral que o mundo oferece, não é? Tantas alternativas nos é dito, tantos caminhos para Deus. Que mentira, que engodo. Quem jamais poderia reconciliar alguém com Deus, senão o próprio Deus, vindo Ele na pessoa de Jesus Cristo. E essa mensagem ofendeu aqueles homens e mulheres de Filipe. Você deve se arrepender e buscar a Deus. Você está dizendo que a minha vida não é aceitável diante de Deus, que eu preciso começar do zero, como alguém que nasce de novo, uma criança, que eu preciso de tudo da parte de Deus para receber perdão e vida eterna, que não há nenhum bem moral em mim que eu possa trocar e barganhar, que todas aquelas cadeiras de rodas que eu doei, e todas as orações e rezas que eu fiz, e os sacrifícios que eu fiz, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais, será que isso não compra a minha salvação? A palavra de Deus vem e diz: jamais. Que coisa, não é? Essa mensagem nos ofende também, porque ela diz que salvação deve ser pedida e deve ser dada gratuitamente. Eu não posso comprá-la. Mas vem dito que se eu não dobrar os meus joelhos diante do Senhor em profundo e sincero arrependimento, eu jamais encontrarei perdão e vida eterna. Essa mensagem os ofendeu, e eles se enlouqueceram contra Paulo. É por isso que muitos são odiados, não porque vivem vidas tortas, mas porque proclamam o mesmo Evangelho, que salvação é somente pelos méritos de Jesus Cristo. Essa mensagem os ofendeu, eles queriam linchá-los, e logo que a oportunidade veio, eles lançaram mão dessa oportunidade para vê-los punidos e humilhados. Sem dúvida é a mesma coisa conosco hoje em dia, não é verdade, amigos? Tenho certeza que você concorda. Por que será que certas religiões populares são tão convenientes? Por que será que o catolicismo romano, o espiritismo, o evangelicalismo que nós vemos hoje em dia, da prosperidade, é tão popular? Ou as religiões orientais e asiáticas, muito mais popular ao ouvido das multidões do que essa mensagem que eu estou pregando nesta noite? Por que será? Porque eles se livraram do Deus da Bíblia, e no lugar dele esconderam o verdadeiro problema humano, que é o problema do pecado, e oferecem às pessoas tudo aquilo que o orgulho humano deseja. E me diz que eu sou uma boa pessoa, e que isso é importante, que Deus me aceitará como for. E os meus pecados?
E a minha imoralidade, a minha mentira e tudo de vil que eu já fiz. Não. Deus não me irá condenar por isso. Ele simplesmente irá me perdoar. Ele vai olhar sobre mim por causa da minha bondade e das boas coisas que eu fiz. Não é essa a mensagem que nós temos aprendido por aí? Que esse não é um Deus santo no final das contas, que fecha os olhos para os nossos pecados e nos deixa pisar sobre a sua lei. Essa é a mensagem tremendamente popular. Você percebe que esse era o apelo dos ídolos romanos e gregos? Qual é o apelo de ídolos feitos de pedra e de gesso e de mosaico e de pintura? Um ídolo construído pela mão humana. É muito simples. Eu construo meu Deus e eu lido com o meu Deus como eu quero. Se o meu Deus, o meu santo, não me ouve e me responde, o que eu faço? Eu ponho ele de castigo atrás da porta, dentro de uma caixinha, fecho, não quero saber. Eu bato, eu viro de cabeça para baixo. Conveniente, não é? Esse meu Deus que eu criei, esse meu ídolo, ele não interfere em minha vida. Eu posso vir a ele e pedir o que eu quero, ele me abençoa, mas ele não lida com o meu pecado, ele não se importa. É um Deus muito conveniente isso, não é? Esse meu Deus não diz que eu estou errado e condenado. Essa é uma mensagem que agrada a milhões de pessoas. É por isso que a idolatria é uma religião tão boa e conveniente, porque ela diz que você pode supostamente ter o céu e Deus e viver em teus pecados. Não é essa a mentira que nós ouvimos em todo o tempo, que você pode pular o carnaval do adultério e da mentira e do engodo, e por um pouquinho de cinza na cara numa quarta-feira, tudo está bem, você pode ter religião e pecado e se preparar para o próximo carnaval, ou para o próximo adultério e para a próxima mentira, porque eu tenho uma religião que me diz que eu posso ter as duas coisas. É isso que é atrativo na falsa religião. E essa mensagem de Paulo sobre arrependimento e fé no Salvador não foi atrativa àqueles homens. Eu não quero um Deus que interfere em minha vida. Eu quero uma religião, um Deus que me diz que eu tenho milhões e milhões de chances o tempo todo. Me dá mais uma chance, me deixa me reencarnar e ter mais e mais chances enquanto eu sigo pecando por toda a eternidade, eu nunca me arrependo. Eu prefiro uma religião que me diz isso, porque eu tenho que me arrepender uma vez por todas e crer no Salvador e virar as minhas costas para o pecado. Me agrada essa mensagem, não é? Que diz que eu posso comprar as minhas bênçãos em um lugar no céu, dando uma oferta financeira, andando por um vale de sal, pulando uma fogueira. Me diz o que eu tenho que fazer, eu faço, contanto que eu posso viver como eu estou, longe de Deus. Essa é a atração dos ídolos. E essa mensagem de Paulo sobre eu sou um pecador e diante de Deus eu estou condenado e eu preciso clamar a Ele por vida e perdão e crer no seu Filho que veio a este mundo, isso vai contra o meu orgulho. Logo que eles tiveram uma oportunidade, eles lançaram mãos de Paulo para acabar com ele. Essa é a razão porque eles se iraram tão rapidamente. E esses filipenses estavam nessa situação, acostumados com seus deuses romanos, não é? Nenhuma daquelas divindades lidava com seu pecado ou põe o dedo em sua condição. Deuses que te davam todo tipo de licença para continuar pecando. E a mensagem do verdadeiro Deus Santo, pregado por Paulo, ofendeu profundamente lá dentro da alma deles. Você pode mesmo ver os dentes deles se rangendo, esperando a oportunidade para lançar mão de Paulo e Silas. E essa mensagem continua a ofender muitas pessoas ainda hoje, porque nós somos muito orgulhosos para recebê-la e nos submeter ao critério do Evangelho, que é arrependimento e fé em Jesus Cristo, somente, mais nada. Me diga o que eu tenho que fazer, me diga o que eu tenho que comprar, ofertar, subir uma escadaria de joelho, eu quero fazer por merecer. É só isso. Crer em Jesus é muito barato, é muito simples. Me dá o preço, eu pago. Mas se fosse dado o preço, querido, você jamais conseguiria pagar. O preço é vida santa, perfeita, sem jamais pecar, nem um dia, nem um segundo de toda a tua vida, honrando a Deus de todo o coração, amando acima de todas as coisas. Será que você ou eu conseguimos pagar esse preço da nossa salvação? É por isso que Jesus Cristo veio a este mundo para pagar e viver esta vida e cumprir tudo aquilo que a lei de Deus exige para ser o representante de pessoas como você e eu, para que por meio dele eu pudesse alcançar os méritos que Deus exige de um homem e de uma mulher para lhe dar o perdão e a vida eterna. É por isso que salvação é somente por meio de Jesus, isto quer dizer pelos seus méritos, pelo seu sacrifício, pela sua vida, através de Jesus Cristo. Todos ouviram esta mensagem naquela cidade, eu devo correr para o final agora. Inclusive aquele carcereiro de Filipos. E provavelmente também ele estava cheio de preconceito contra os discípulos. Ele era um homem amargo. Ele não gostava daqueles prisioneiros, poderia causar problema para ele, para a sua carreira. Quem sabe eles não conseguissem fugir dali. Ele não gostava da situação de ter que vigiá-los naquele cárcere interior,
aquele lugar obscuro e sujo. Ele era um homem cruel. Ele nada fez para aliviar a dor de Paulo e de Silas, ou melhorar a condição deles. Talvez tenha tido prazer em lançá-lo naquele calabouço ali, desprezá-los para lá. Homem duro, homem cruel. Mas como foi então que em pouquíssimos versículos houve uma imensa, uma tremenda transformação em sua vida? É de se admirar, não é? Que no espaço de pouquíssimos versículos ele tenha mudado tão tremendamente. Bem, nós sabemos o que aconteceu. Aquele homem também ouvira o evangelho pregado por Paulo em algum determinado momento. Paulo pregava nas praças, Timóteo também. E por mais que ele detestasse aqueles homens vindo de uma outra cultura pelo seu preconceito, a mensagem ficara em sua mente. E aquela mensagem começou a mover, e ele começou a pensar sobre isso. Ele ouvira sobre o que acontecera com aquela pobre jovem roubada de sua família, uma escrava, andando pelas ruas naquela condição. Talvez ele tivesse uma filha da mesma idade. E como ela fora liberta e transformada por aqueles homens, e aquilo ficou em sua mente, em seu coração. Eles estavam, Paulo e Silas, sangrando, presos, cheios de hematoma. E o que eles fazem? Praguejam e xingam. Eles cantam louvores ao Senhor, cantam salmos, hinos ao seu Deus, e todos os demais ouviam aquele coral. Da gentileza daqueles homens, discípulos de Jesus Cristo, ele ouvira que eles vinham de cidade em cidade pregando o evangelho de Jesus Cristo, uma mensagem de salvação, preocupado com as almas dos outros, colocando suas próprias vidas em perigo para levar uma mensagem dessa. Quem jamais sairia do seu país para enfrentar coisas como essa, senão pessoas que tinham grande compaixão e simpatias por outros? Deus certamente já estava movendo o coração e a consciência daquele carcereiro de alguma maneira. E ele se comparava a esses homens, talvez, e dizia a si mesmo, em sua mente: eles não merecem estar aqui. Eles não fizeram nada de errado. Foi o engodo daqueles homens que levaram ele a estar aqui. Foi uma mentira, uma politicagem. Eles simplesmente não merecem estar aqui. Eu sou uma pessoa cruel. Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu já tirei vidas de pessoas. Eu já me envolvi em pecuinhos para conseguir chegar a esse status social, roubando o lugar de pessoas. Eu mereço estar aqui. Eu tenho vivido uma vida de orgulho, de aparência e de dureza dentro de mim. E no meio de tudo isso, de todos esses pensamentos, esses turbilhões de ideias, nós lemos no versículo 26, que de repente sobreviu um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todas. Desespero, gritos, terror, de repente, tragédia antecipada, e aquele homem irá tentar tirar a sua vida, porque ele sabe que ele será humilhado e ferido em praça pública por aqueles homens escravos e prisioneiros que logo fugiriam depois do terremoto. No versículo 28 nós lemos, versículo 27, e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, uma lanterna, uma tocha, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Aquele carcereiro, amigos, se achava um homem livre, um cidadão romano. Ele não era um escravo do Império Romano, ele pertencia à Pax Romana, suas medalhas em casa, mas ele era prisioneiro do seu orgulho. Ele era prisioneiro de suas concupiscências e de seus pecados, e dominado por um coração distante de Deus. E ali estavam Paulo e Silas livres na prisão. Eles eram os verdadeiros livres. Um terremoto acontecera na prisão e na cidade, mas um maior terremoto aconteceu na alma daquele homem, porque Deus abriu seus olhos e o fez ver a sua real natureza diante do seu Criador, e a sua concupiscência e a sua dureza e o seu pecado e os seus orgulhos.
Ele estava convicto da realidade de Deus, de repente, convicto de seus pecados, convicto de sua iniquidade e da mensagem dos discípulos e do poder do Evangelho para transformar pessoas e fazê-las como aqueles 2 discípulos tão transformados, tão diferentes. Amigos, deixe-me perguntar a você, isso já aconteceu contigo? Já aconteceu um terremoto em tua alma que te acordou da complacência do pecado e te fez ver que você está andando à beira de um abismo? Quantas batidas cardíacas você tem de vida neste mundo? Que medida de ar você ainda tem para respirar? Você não percebe que é apenas um cordão fininho, finíssimo, te pendurando sobre o abismo, esse ar que você respira. No momento que a torneira for fechada, você parte deste mundo para a eternidade. E você nunca buscou a Deus. E você nunca clamou por vida e por perdão, e você nunca se arrependeu da dureza do teu coração diante do Senhor. Se isso não aconteceu, isso deve acontecer enquanto há tempo. Se os teus olhos não foram abertos ainda, eles devem ser abertos enquanto há tempo. Nós ouvimos as palavras deste homem, que palavras tão tremendas no versículo 30. Ouça o que ele diz: e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Ele não perguntou o que é necessário que eu faça para manter a minha reputação, o que é necessário que eu faça para evitar uma desgraça e o meu nome ser manchado e lameado na sociedade, o que é necessário que eu faça para ter a salvação, o perdão de meus pecados, ser uma nova criatura, ter a reconciliação com Deus verdadeiro e a vida eterna dentro dos mortos. O que é necessário, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ser salvo se tornou a coisa mais importante e mais urgente diante daquele homem em toda a sua vida. E o mesmo deve acontecer com você se isso não aconteceu. Salvação deve deixar de ser algo importante, mas secundário, e tornar-se algo de extrema importância e primário em tua busca e em tua vida. A menos que você veja e entenda, diz a palavra de Deus, as consequências do pecado de terminar uma vida sem o perdão de Deus e a certeza de vida eterna. A menos que você entenda e pare e busque a Deus por meio de Jesus Cristo, que é o caminho que Ele proveu, você segue para um destino de tragédia e morte. Eu não quero lhe ofender com essas palavras nem me assustar. Será que os teus olhos já foram abertos? Será que você já abriu o livro da vida e viu a si mesmo como Deus te vê? Ser salvo é ser liberto do maior de todos os males, o pecado e o domínio que ele exerce na vida. Ser salvo é o supremo bem, reconciliação com Deus. Ser salvo, queridos, é ser liberto do poder do pecado e reconciliado com o teu Criador e conhecê-lo e ter uma vida com Ele, um verdadeiro relacionamento com Deus. Veja a resposta de Paulo, e nós corremos para o final, e Silas, aquele homem, versículo 31, e disseram, que resposta tão breve, é até surpreendente: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Que palavras? Crer, no grego, é a palavra pistos, que poderia ser traduzido como uma entrega de submissão. Isso é o crer. É colocar toda a tua confiança em Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo é depositar nele toda a tua confiança para a eternidade da tua alma. Deixa eu tentar ilustrar isso. Havia um missionário chamado John Patton, no século XIX. Foi enviado a índios, tribos indígenas no Pacífico. E chegando lá, como era costume, ele precisava aprender a cultura daquele povo e a língua daquele povo. E ele começará a pregar e a traduzir a Bíblia para a linguagem daquele povo, porque a palavra de Deus deve ter sido ser acessível às pessoas em suas línguas. Ele chegou um momento em sua tradução em que ele simplesmente não conseguia descobrir uma palavra na linguagem daqueles índios que pudesse ser colocada como fé, como crer. Ele não conseguia ver uma palavra naquela cultura, eles não tinham essa palavra. Não havia na cultura daqueles índios a palavra crer, fé. Ele orou ao Senhor e pediu por direção e clareza, como ele poderia traduzir essa palavra de uma maneira fiel. Ele pediu que algo acontecesse, e nós lemos na biografia desse homem, que um dia 2 índios atravessavam uma pequena ponte construída por eles. Você já viu aquelas pontes, não é? Uma corda maior e 2 cordas do lado, se apoiam naquela corda e andando no meio de malabarismo até chegar do outro lado.
E um foi pela frente, porque o outro estava com medo. Você vai primeiro, era a travessia de um rio, naquela selva. E o segundo veio na sequência, e ele começou a tremer. Ele não conseguia se equilibrar naquela corda. E aquele outro índio que tinha atravessado, já estava do outro lado, ele gritou de lá uma palavra na linguagem dele, que significava exatamente isso. Traduzindo para o português: apoie-se com confiança na corda, e você conseguirá chegar. Lance-se ou apoie-se com confiança nessa corda, ela está firme. E ele pegou essa palavra e usou essa palavra para traduzir a palavra crer. É exatamente isso. É exatamente isso, não é? Crer no Senhor Jesus Cristo. Lançar-se a Ele de todo o coração. Crer no Senhor Jesus Cristo é olhar para o Salvador, é olhar para si mesmo, é olhar para a tua circunstância, a tua realidade e dizer: eu estou perdido, eu não sei como ir a Deus, eu tenho medo, eu estou condenado. E se lançar e confiar no Senhor Jesus Cristo. Que tremendo pensar sobre isso. Ouça o que esse homem disse para aquele carcereiro. Veja essa resposta, nós concluímos aqui. Ele se volta, aquele homem todo trêmulo, e eles olham para ele, depois que ele faz essa pergunta: homens, irmãos, varões, senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles lhe disseram: crer, lance-se sobre Jesus Cristo. Lance sobre ele em teu temor, em tua miséria, em tua vergonha. Simplesmente se lance. Paulo certamente explicou o Evangelho, porque nós lemos que ele os tirou para fora. E ele pregou o Evangelho e falou sobre arrependimento e fé no Salvador. Quem é Jesus? O carcereiro romano não sabia nada sobre Jesus Cristo. Foi necessário que ele pregasse. Ele disse: crê em Jesus Cristo. Você sabe o que significa o nome Jesus? É um nome composto, não é, no hebraico, de duas palavras. G de Jeová, Yoshua, e Sus de salvação. Jeová é a salvação. De Deus vem a salvação. Crê, se lance, se entregue à salvação que Deus proveu. Quem é essa salvação? É ser religioso, é tentar ser bom. É uma pessoa, queridos. Salvação é uma pessoa, é Jesus Cristo. Será que você percebe o que é cristianismo? Cristianismo não é uma religião. Sim, sociologicamente, antropologicamente, cristianismo é uma pessoa. Cristo Jesus é o cristão singular, e o que o cristianismo tem a dizer é o que Jesus Cristo tem a dizer. E ser um cristão é vir a Jesus e se lançar a Ele, mas Ele é Salvador. E você deve vir a Ele para tê-lo como um pecador, porque Ele é Salvador de pecadores. Você se vê como um pecador diante de Deus nesta noite? Então creia no Senhor Jesus, lance-se a Ele. Não interessa como você se sente nesta noite, teus medos, quão distante você já foi de Deus. O poder do pecado e da incredulidade, simplesmente venha a Ele e confesse a Jesus Cristo os seus pecados e diga a Deus: Senhor, eu venho a Ti. Eu não mereço nada. Eu sou indigno do Teu perdão. Eu já pequei contra a luz e a verdade e a minha consciência. Eu sei que eu estou condenado, mas eu creio na salvação que Tu proveste, Jesus Cristo, Teu Filho, e eu me lanço a Ele para a eternidade da minha alma. Eu venho, eu creio, eu confesso. Salva a minha alma. Isso é crer em Jesus, não é simplesmente acreditar nele, é vir a Ele, é se lançar a Ele, é segurar nele como esta única corda, como esta única escada, é vir a Jesus Cristo, como vem e vai um advogado, como alguém culpado que precisa de alguém para clamar e pleitear a tua causa. É vir como quem vem ao médico porque está doente. Vir a Jesus é vir com necessidade de tê-lo como Senhor e Salvador de tua vida. Vir a Jesus, crer em Jesus, entregar-se a Jesus Cristo, Salvador. Ele veio, nós lemos que ele creu. Ele confessou o Senhor como seu Senhor e Salvador. E nós vemos a mudança deste homem tão tremenda. Paulo explicou o Evangelho para ele. Ele creu, ele foi salvo. Nós vemos os frutos e os sinais. O versículo 34 fala que ele se alegrou. Imagina aquele homem carrancudo e mau se alegrando com toda a sua família. Por quê? Por ter sido salvo, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus.
No versículo 33, ele começa a tratar as feridas daqueles dois homens. Um novo coração lhe foi dado, uma nova sensibilidade, um amor pelos outros, um desejo de agradar a Deus. Amigo, você já foi salvo. Há sinais de verdadeira salvação. Eu devo te dizer isso para concluir nesta noite. Se você ainda não foi salvo, você permanece condenado diante de Deus. Não é que você será condenado, você já está condenado. Há uma sentença de morte escrita, apenas esperando a execução. Venha Jesus, venha e creia, se lance ao cuidado dele, peça por vida e por perdão. Você não vem a Jesus Cristo, você segue lentamente para a tua condenação. Eu preciso te dizer isso, meu objetivo não é te ofender nesta noite. Mas eu devo te dizer que se você não vier logo a Jesus Cristo, se você ainda não veio a Jesus Cristo, amigo, você está cometendo suicídio espiritual lentamente. Você está tomando essa espada e você está cometendo suicídio espiritual. Mas eu estou aqui nesta noite pregando essa mesma mensagem que Paulo e Silas pregou àquele homem, o Evangelho. E eu quero te dizer, não te faça nenhum mal. Crê no Senhor Jesus Cristo. Não cometa suicídio espiritual. E feche os teus olhos e os abra na presença de teu Criador, sem ter buscado a Jesus, sem ter vindo a Ele. Creia nesta noite. Creia. Confesse. Peça e se entregue a Ele. E você conhecerá o perdão de Deus e a certeza de vida eterna, e você saberá que Ele te salvou, porque Ele te dará um novo caráter, uma nova paz, um novo desejo, uma nova vida, um relacionamento real com Ele. Ele ouvirá as tuas orações e te conduzirá, e quando aquele dia chegar, quando você tiver que deixar este corpo e subir para a presença do teu Criador, conduzido pelo Senhor à presença, sem medo, sem temor, certeza, paz, tão consciente na presença do teu Deus, porque um dia você se lançou sobre Ele para tê-lo como Senhor e Salvador de tua vida. Venha nesta noite ainda e creia e seja salvo.